the life I lead in this city. Oi pessoal, na última semana eu não publiquei vídeo porque nós tivemos muitos contratempos aqui. No final de semana passado estava programado para a gente ir para o lago fazer um churrasco. Estava programado há muito tempo. Eu, o Caleb e a Vitória e o Cauê, a gente estava marcando esse churrasco desde... A gente estava no inverno ainda, no inverno rigoroso, e já estava sonhando com esse churrasco. No sábado, a gente acabou nem saindo, nós fomos só lá na casa do Caleb e da Vitória para assistir o jogo do Brasil. Nós assistimos o jogo lá, vimos o Brasil perder e sair da Copa América e ficar, inclusive, cada vez mais distante da Copa do Mundo. E eu não acredito que quando vai ter uma Copa do Mundo no país que eu tô, em que eu posso ir assistir um jogo, o Brasil pode não classificar. É um absurdo. Enfim, fomos para casa do Caleb e da Vitória, assistimos o jogo e depois já voltamos para casa. Estávamos muito ansiosos, então não queríamos acordar tarde no outro dia. Fomos dormir um pouquinho mais cedo do que o normal. Esse é o Skytrain, eu moro do lado da estação. Passa, Skytrain. Enfim, quando foi por volta das 3 horas da manhã, o Cauê começou a sentir uma dor muito forte mesmo. E uma dor que ele já tinha sentido no Brasil, então ele sabia exatamente o que era. O Cauê já teve pedra nos rins 2 vezes no Brasil. Uma primeira vez no mês de julho, em 2020, no meio da pandemia. E a segunda vez em julho de 2022. E agora, em julho de 2024, ele teve a terceira. Nós nunca tínhamos usado o sistema de saúde aqui do Canadá. Foi a primeira vez que a gente precisou. Ele sentindo aquela dor muito forte. É uma dor assim, gente, que faz ele rolar no chão. É muito assustador. E a gente entrou no carro, eu coloquei no mapa o hospital mais perto, que fica aqui a 15 minutos, é o próprio hospital de Surrey. E nós fomos até o hospital de Surrey. Quando nós chegamos lá, nós fomos informados que a fila de espera estava de 9 horas. Então a moça do hospital pediu que a gente fosse para o hospital de New Westminster, e que ficava mais ou menos uns 20 minutos de distância dali. Nós fomos, o Cauê o caminho inteiro gritando de dor dentro do carro. Quando nós chegamos lá, o Cauê deu o nome na recepção e aí a gente ficou esperando. E o Cauê ficava andando de um lado para o outro, ele agachava e não tinha posição que melhorava. Nesse hospital, a fila de espera estava de 4 horas. E era uma das menores no momento. Nós resolvemos esperar. Passado uns 20 minutos que nós tínhamos chegado, o atendente chamou o Cauê novamente. Só que o Cauê tava com tanta dor e eles falam o nome da gente meio diferente. Então às vezes a gente não percebe. E o Cauê não atendeu pela primeira vez que ele chamou. Aí ele chamou a segunda e o Cauê também não atendeu. Na terceira, o Cauê entendeu que ele tava falando com ele e foi até lá. Na hora que o Cauê chegou no guichê, ele virou pro Cauê e falou assim: "Você não tava me ouvindo te chamar, não? Te chamei 3 vezes." Aí o Cauê foi e falou: "Eu tô com muita dor, então você pode imaginar quão difícil, né, tá sendo pra mim e tal." Mas alguma coisa nesse sentido. O homem olhou pro Cauê e respondeu: "Eu não posso imaginar nada, eu só faço meu trabalho." O Cauê se conteve. O Cauê não é muito de levar desaforo pra casa, principalmente quando é falta de educação e grosseria. Mas ele sabia que naquele momento ele dependia daquele homem, então ele se manteve mais quietinho. Passou uns 10 minutos, esse mesmo homem veio com 5 comprimidos de analgésico pro Cauê tomar. 5 analgésicos enormes. E o Cauê estranhou e quis confirmar com ele: "É pra eu tomar todos agora?" O homem olhou pra ele: "Se eu tô te dando tudo agora, é porque é pra você tomar tudo agora." Passado mais uns 30 minutos, veio uma moça muito educada e colheu o sangue do Cauê, ali na recepção mesmo. Nós ficamos ali esperando. Num determinado momento, o Cauê estava com dor. Num determinado momento, a pedra caiu pra bexiga. Porque o que dói na pedra nos rins é enquanto ela tá passando no canal, no ureter. E que é o canal que liga os rins à bexiga.
Quando a pedra caiu na bexiga, para de doer. É como se tirasse com a mão. Só que ela ainda vai ter que passar pela uretra. O Cauê parou de sentir dor. Ele já tinha tomado analgésico, que pode ter ajudado também. Mas ele já tinha parado de sentir dor. Foi aí que a gente esperou mais. Esperamos. Nós chegamos lá nesse hospital, era por volta de umas 4h20, mais ou menos. 8 horas da manhã, o Cauê foi chamado para dentro do ambulatório. Nisso, eu tive que voltar para casa, porque o meu celular estava acabando a bateria e ele ia ficar incomunicável lá dentro. Então, se ele tivesse que fazer cirurgia, e eu não falo inglês assim fluentemente ainda tenho muita dificuldade para entender algumas coisas. Então, se ele ficasse lá dentro e eu precisasse conversar com alguém, ia ser muito difícil sem o celular. Então, eu precisava do celular. Decidi voltar em casa para pegar o meu carregador. Quando eu cheguei em casa, eu tinha deixado a chave com o Cauê no hospital. Ai, eu fiquei com muita raiva. Naquele momento, meu celular acabou a bateria. E eu não sabia voltar pro hospital, porque eu só uso GPS aqui, eu não sei onde ficam as coisas. Quando foi por volta das 10 horas, a médica veio falar com o Cauê. E aí ela falou, olha, pelo que conversou com ele falou que a médica foi muito educada, bem diferente do rapaz da recepção. A médica foi muito educada e falou pra ele, olha, pelo seu histórico, provavelmente era uma pedra só e ela já caiu pra bexiga, agora eu posso te passar a medicação, você vai pra casa e tenta expelir. Porque se eu for te passar um raio-x, você vai perder mais tempo aqui no hospital e pode ser que não, sem necessidade. O Cauê concordou com ela, ela passou a receita pro Cauê, e aí ele foi liberado às 10h30 da manhã. Nós chegamos lá por volta das 4h20. E isso mingou todo o nosso final de semana. E eu tava começando um horário novo no meu trabalho. E isso dificultou, eu não calculei direito as horas que eu ia gravar, que eu ia editar. E também não tinha muito o que publicar, já que só tinha ido pro hospital. Não tinha feito nada de interessante naquele final de semana. Eu só tinha ido pro hospital, então ia publicar o quê? E esse foi o motivo de não ter tido vídeo na semana passada. E foi a primeira vez que nós precisamos usar o sistema de saúde daqui, em comparação ao plano de saúde que o Cauê tinha no Brasil, por exemplo. Ao plano de saúde foi muito pior, porque da primeira vez que ele teve, ele só chegou no hospital, ele já foi atendido, ele já foi encaminhado para cirurgia, ele chegou por volta das 6 horas da manhã, às 8 ele já tinha terminado a cirurgia, já tava descansando já. Quando ele teve a segunda vez, nós estávamos em Uruaçu, que é uma cidade do interior, e aí a gente correu pro SUS, né, pro hospital lá, que também atendeu na hora, passou a medicação para ele para expelir, e foi tudo muito rápido. Eu sei que não é uma realidade do SUS ser muito rápido, mas eu confesso que eu, Fernanda, usei o SUS a minha vida inteira. E eu sou uma pessoa que tem enxaqueca, então eu precisei da emergência muitas vezes. E eu nunca, na minha vida, fiquei mais de 1 hora e meia na emergência esperando. Então, comparado com a minha realidade, na minha cidade, lá em Goiânia, né, nos hospitais que eu ia, foi uma experiência pior, porque a gente esperou mais de 4 horas no hospital e no final das contas ainda teve aquele homem que foi super grosso e, enfim. E no final das contas, às vezes poderíamos ter só ficado em casa e esperado, mas é aquele negócio, a dor é tão absurda que ficar em casa não é uma opção naquele momento. Se você for pensar racionalmente, talvez possa ser uma opção. Mas olhando para a dor, para aquele momento, o modo como o Cauê ficou, é impossível você pensar em ficar em casa e esperar a dor passar, esperar a pedra cair. Enfim, todo mundo fala que aqui a saúde pública ela é complicada e ela é mesmo. Para vocês verem, o primeiro hospital estava com uma fila de 9 horas. O Cauê viu um Twitter de um médico que trabalha em Langley, falando que só tinha ele no hospital pro plantão daquela noite e que tinham 40 pessoas na fila para serem atendidas.
Então, olha o absurdo que é, né? Você ter que esperar 40 pessoas serem atendidas pra você ser atendido. Naquele momento eu falei com uma moça, com uma amiga. Naquele momento eu falei com uma amiga que trabalha aqui no prédio. Falei com uma amiga minha que mora aqui no prédio e ela falou que esperou 40 horas por uma cirurgia de apendicite, que é uma coisa seríssima e que pode levar a pessoa a óbito muito rápido. E então isso causa um certo medo, assim, às vezes, de você precisar da emergência num determinado momento e não conseguir ser atendido. Mas um ponto positivo é que, enquanto nós estávamos lá, chegou uma grávida. Pelo que eu entendi da conversa, ela teve um pequeno sangramento. Ela devia estar grávida, assim, de uns 7 meses já. E ela foi atendida na hora, ela passou na frente de todo mundo. Então, ela não teve que esperar nada. Então, para quem pretende ter filhos aqui, que é o meu caso, isso é muito tranquilizante. Saber que, pelo menos nesse caso, é uma prioridade, né? Já que uma pessoa morrendo de dor ali não foi uma prioridade. Ou uma pessoa que precisava fazer uma cirurgia de urgência. Em relação à grosseria do homem, no outro dia eu tava conversando com uma cabeleireira que cortou meu cabelo. E ela trouxe um ponto que é muito... que a gente tem que considerar. Ela disse que todo mundo que trabalha na área da saúde aqui em BC tá extremamente esgotado. Porque tem muita gente aqui para um sistema de saúde pequeno. Então, meio que o sistema tá colapsando e as pessoas que trabalham na área da saúde estão extremamente desgastadas. Então, isso pode ter contribuído. A gente não sabe quanto tempo ele estava ali trabalhando, o que ele tinha passado, né, naquele momento. Mas é aquele negócio também, né, gente? Imagina se nós aí no Brasil, para todo mundo que vive sobrecarregado, os professores que trabalhavam comigo, por exemplo, que trabalhavam pra caramba, imagina se eles fossem tratar os alunos mal porque estão tendo uma semana difícil ou um dia difícil porque eles estão sobrecarregados. Mas somos humanos, provavelmente a gente já fez algo parecido em algum momento, então eu não vou levar em consideração o que ele fez e falou como sendo a característica do sistema daqui, né? É um ponto muito isolado para falar que aqui no Canadá é assim. Então não é, foi só uma experiência e as outras pessoas nos atenderam muito bem, então é só essa questão da demora mesmo, que é difícil, mas fora isso, a estrutura do hospital era muito boa. A médica que atendeu o Cauê foi muito educada, atendeu ele com muita paciência, ouviu o que ele tinha pra dizer, mesmo tendo tanta gente pra ser atendido. E é isso. Enfim, agora, a partir daqui, vai ser o próximo final de semana. Então, bora lá. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole? Viemos ver a Greenville, mas chegamos tarde, tá tudo fechado. Então agora a gente vai voltar. Ficamos com preguiça de pegar o ônibus de novo. Então agora a gente vai pegar um Aquabus. Porque a gente só precisa chegar ali do outro lado. Mas para chegar do outro lado a gente tem que dar uma volta imensa, pegar ônibus. É um rolê. Então a gente decidiu pegar o Aquabus e terminar o trajeto andando. Is all gone. Feeling is all gone. Feeling is all gone. If I could take you back to... Pensa num passeio rápido.
Acho que não é nem 2 minutos pra atravessar. Só que você vir, tipo, dar a volta, pegar o ônibus e vir parar no mesmo lugar. Então, Exato. foi ótimo. Foi bem. Agora a gente vai terminar de chegar em Downtown andando. Vamos procurar um cafezinho e voltar pra casa. I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I... Hoje nós viemos num lago comemorar o aniversário de uma amiga, Marcela. E eu gostei bastante desse lago porque a água aqui no Canadá, ela é muito gelada. Eu nunca tive coragem de entrar. Mas hoje, nesse lago aqui, a água tá muito quentinha. Então, pela primeira vez, eu acho que hoje eu vou entrar. Feeling is all